A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Você consegue falar para o seu irmão aí, falar que bom te ver aqui, muito bom ver você aqui. Você consegue falar para ele, Deus tem uma bênção para você nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia. Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tudo certinho? Amém? O pessoal no fundo faz sim, tá tudo certo? Aleluia. Pessoal da internet aí também, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos tem um povo aí conectado aí, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Nós estamos nesses dias de jejum e de oração, não é verdade? E tem sido dias de grande batalha espiritual, sim ou não? E eu creio que nesses 21 dias Deus já decretou a minha e a sua vitória no nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos recebem isso no poder e na autoridade do nome de Jesus? E a gente tem entendido que a gente precisa mesmo buscar ao Senhor e clamar ao Senhor na sua palavra, na busca, na oração, no jejum. E a gente tem visto Deus fazendo grandes milagres nesses dias. E você que entrou aqui essas portas nessa noite, esperando que Deus fale ao seu espírito, eu gostaria que você só abaixasse com a sua cabeça em onde você está mesmo, no nome de Jesus, e deixasse o Espírito Santo de Deus agora entrar em o nome de Jesus no seu coração, com essa palavra que nós vamos liberar agora sobre a sua vida, e todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de frieza, todo o espírito de cansaço, todo o espírito de medo, todo o espírito de fadiga, todo o espírito em nome de Jesus, irmãos, que venha na verdade de paralisia espiritual, nós decretamos agora em um nome de Jesus, fora desse ambiente. Eu profetizo sobre a sua vida, que nessa noite, quando a palavra for liberada sobre a sua vida, que você possa tomar posse dessa palavra, e que essa palavra possa mudar a sua vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos crê, diga graças a Deus. Aleluia. O tema da mensagem hoje é: o cenário que você está vivendo não determina a sua vitória. Amém, irmãos? Vamos lá? Quando eu entrei aqui, eu comecei a refletir nesse tema: o cenário que você está vivendo não determina, na verdade, a minha e a sua vitória, porque nós estamos vivendo alguns cenários nesses dias, sim ou não? Nesse ano, o ano ele está, na verdade, construindo algumas coisas nós estamos olhando e falando: Senhor, onde vai dar isso? O que vai acontecer? O que está sucedendo? Como que está, na verdade, como que vai desenrolar esse negócio? E a gente, na verdade, não está entendendo muita coisa. Tem coisa que você tem que correr para a palavra e falar: Senhor, eu confio no que está escrito na tua palavra. Então entenda nessa noite, Deus abençoe. Entenda nessa noite, não importa o cenário que você está vivendo, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, profética sobre a sua casa. Deus vai te dar, em um nome de Jesus, você vai viver uma vitória no Senhor, em um nome de Jesus. Aleluia, igreja. Glória a Deus, eu creio nisso. Quantos creem nisso? Então nós estamos liberando uma palavra nesse ano, que esse ano é um ano, fala comigo, de colheita, de avançar, de rompimento, de tomar posse de coisa grande. Quem crê nisso, irmãos? Nessa noite eu vim com uma palavra profética para você. Então entenda, não importa qual que é o cenário na vida conjugal, familiar, financeira, sentimental, na verdade eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Por quê, pastor? Nós crescemos nas crises. Pergunta ao seu irmão, está na crise? Pergunta aí para ele. Fala para ele, então você está crescendo. Porque crescer dói, irmão. Sim ou não, irmãos? Porque tem gente que tem medo de crescer, porque crescer dói. Para crescer tem que abrir mão de algumas coisas. Sai nessa segunda-feira e fala assim: pastor, eu vou crescer nessa semana. Nessa semana eu vou crescer no crescimento. Quer dizer, no conhecimento da palavra, no conhecimento de qualquer, na verdade, qualquer coisa. O que você vai fazer? O que eu vou precisar fazer, pastor? Primeiro, corta suas horas no WhatsApp. Corta suas horas no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Porque entenda isso, todo tipo de crescimento vai querer, fala comigo, renúncia. Por que crescer dói, irmãos? Por que muita gente não cresce? Por que muita gente não avança? Porque na verdade, quando a palavra vem, quando ela vem, irmãos, e ela é de Deus, entenda isso, ela nunca vai concordar com a sua carne.
Se Deus está falando na sua carne, está ficando subjugada. Se Deus está falando, entenda isso. O que Deus fala, a minha carne nunca vai concordar, irmãos. Então, se você vir no lugar e Deus está falando, você está de boa, tranquilo, entenda isso. Não é Deus que está falando. Porque toda vez que Deus fala, a nossa carne nunca está de acordo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, nós, fala comigo, crescemos no quê? Nas crises. Entenda isso, irmãos. Eu não sei se nesse ano você já viveu alguma crise. Tem crise de traição, tem crise emocional, crise psicológica, crise financeira, crise familiar, sim ou não, irmãos? Crise das coisas que você quer conquistar e nada é real ainda. Quem está entendendo, irmãos? Crise das coisas que você precisa parar de fazer, mas não dá conta. E vive numa crise, irmãos, com isso. Você fala, Deus, até quando vai ficar assim? Entenda isso, irmão. Eu fiquei numa crise quando eu me converti. Fala assim, quando eu me converti. Ah, não, irmão, fala bem forte. O pastor converteu, vai. Fala assim, quando o pastor se converteu. Fala assim, era muito doido. Irmãos, eu demorei 2 anos para ser liberto. Quantos anos? 2 anos para os demônios me soltar. Está entendendo isso, irmão? Era batalha espiritual toda noite, irmãos. Tinha noite que eles vinham no quarto, irmão, e falavam, eu vou te matar, desgraça, eu vou te matar. E eu falava, eu não vou morrer agora. Porque eu não morri no mundo, eu não posso morrer agora com Jesus. Não é verdade, irmão? Vai. Que é isso, irmão? Você já viu Deus perder alguma batalha? Não, irmão, vamos lá. Você já viu Deus perder alguma batalha? Então entenda, Ele não vai perder a sua. Ah, glória a Deus! Aleluia! Pastor, mas o que você está querendo me dizer? Entenda, ele fala assim, batalha espiritual. Fala, batalha espiritual. E fala assim, libertação. Essas duas coisas estão acontecendo desde quando você entrou naquela porta. Entenda isso, existe um momento que Deus está te libertando, existe um momento que você está entrando em crise, em batalhas espirituais. Tem uns que está pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer semana que vem? A semana que vem nem existe, você está numa batalha num tempo que não existe. Você está pensando numa coisa que ainda não é real. Porque o que nós temos real é o presente agora. O passado não existe, o presente é o quê? Fala comigo, real. O nosso futuro não. Tem gente 1 mês para frente. Setembro, eu não sei como é que eu vou fazer. Você não sabe nem se vai estar vivo, como que você vai fazer? A Bíblia fala que cada dia tem o seu. Mas tem gente que vai pondo mal na semana para frente, no mês para frente, no ano para frente, 4 anos para frente, vai lançando mal no tempo. Quem está pegando a visão? Quem está comigo? Então, batalha espiritual, fala, é uma coisa. Fala, libertação, outra coisa. Olha que coisa forte, fala para o seu irmão, pega a visão. Toda libertação, fala assim, acontece dentro de mim. Pegou aí? Toda batalha espiritual acontece ao meu redor. Sabe qual é o maior problema dos crentes hoje? Eles não sabem quando está vivendo libertação, quando está na batalha espiritual. E entra confuso no tempo. E dentro desse tempo eles não recebem. Porque Deus já libertou. Pega a visão, fala assim, Deus já libertou. Mas Deus não é babá de ninguém. Vamos de novo? Deus já mas não é babá de ninguém. Deus me libertou, mas Ele não ficou de babá. O pastor, pode usar droga mais não. Ó, pastor, não pode prostituir mais não. Ó, não pode beber mais. Eu bebi por umas 4 gerações, viu? Se eu vivesse 4 vidas, dava para 4 vidas o tanto que eu já bebi. Vocês entenderam o tanto que eu bebia. Eu consegui beber, olha, pega a visão. Eu sentava numa mesa sem conversar com nenhuma pessoa, eu bebia 12 garrafas de cerveja e uma garrafa de Campari sozinho, sem levantar do lugar. E não ficava tonto, porque os demônios bebiam comigo. Os enxu bebiam comigo. Então eu não bebia na terça ou no final, eu bebia todo dia. Era o dia. Segunda-feira minha mãe ia estar a trabalhar, cadê minha mãe? Dona Rosa? Que? Ela ia trabalhar, eu lembro direitinho. E ela ia trabalhar cedo no HDT. E ela me pegava na segunda de manhã, porque eu estava de sexta para sábado, sábado para domingo, e de sábado para domingo. E na segunda ela me pegava. Domingo para segunda ela me pegava. Ués do céu, misericórdia. Ela ia trabalhar e eu no bar, com aquele tanto de carta de cerveja. Na segunda-feira. O ponto de ônibus era bem diferente do bar. Tinha gente que ia me xingando, eu até não tira dente. Porque na segunda-feira esse cara aqui, esse tanto trem, tá com a vida boa demais, sim ou não, irmão? Vida boa nada, irmão. Tava com a vida toda lascada. Tá entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, batalha espiritual acontece ao nosso.
Então nesse dia nós estamos vivendo, fala comigo, batalha espiritual. Porque Deus fala comigo, já me libertou. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então entenda, fala comigo, Deus já libertou. Porque a libertação acontece na onde? Dentro de mim. E as batalhas espirituais ao meu redor. Então entenda, nesse processo de jejum tem muito crente em batalha espiritual. E aí eles começam, passou, o diabo levantou, como se o diabo tivesse sentado, mas começou o jejum, o diabo falou, meu Deus, aquela igreja começou o jejum, eu preciso levantar. Estava na minha cadeira descansando, era um intervalo de Tóquio e Goiânia. Estava perturbando lá em Tóquio, agora eu estou indo para Goiânia, porque uma igreja resolveu fazer um propósito de 21 dias, e eu preciso me levantar contra aquele povo. Quem está pegando a visão, irmãos? Então entenda, o diabo ele não fica calmo, ele é sempre furioso. Ele vem para matar, roubar aí. Esse é o trabalho dele. Então entenda isso, irmãos. Nós estamos assim, vivendo dias, fala assim, de batalhas espirituais. Irmão, estamos vivendo dias, nós temos que provar nossa fé, sim ou não? Se nós é de Deus ou se nós não é, sim ou não, irmãos? Porque agora está querendo até mudar a Bíblia, irmão. Está querendo mexer na coisa que eles entendem alguma coisa aqui. Irmão, são pessoas que nem entendem o que está escrito, mas está querendo mudar. Nós estamos precisando falar assim, vivendo dias. Nós temos que firmar a nossa fé no Senhor. Sim ou não, irmãos? Olha para você ver, abre o texto aí, Ed, Mateus 4. Olha o que é batalha espiritual. Pega a visão, fala para o seu irmão. Fala para ele, pega a visão. Mateus 4, olha que coisa forte que vai acontecer aqui. Olha que coisa aí. Mateus 4. Você entender como que funciona a batalha espiritual. Quem está entendendo? Mateus 4. Então foi o quê? Quem? Para onde? Entenda isso. Tem desertos que Deus nos conduz. E tem deserto que nós geramos. Pergunta para o seu irmão, qual que você está? Não existe vida cristã sem deserto. Quem está entendendo a visão? Quem está pegando a visão, irmãos? Não existe, não tem como separar deserto de vida cristã. Entenda isso, deserto faz parte da vida, na verdade, do cristão. Então entenda, ele foi conduzido para quê? Para ser o quê? Entenda isso, era libertação ou batalha espiritual? Batalha espiritual. Está pegando a visão? Quem está pegando aí? Quem está pegando? Então você vai conseguir separar hoje o que é ser liberto e o que está dentro de uma batalha espiritual. Porque tem crente, irmãos, infelizmente, que está na batalha espiritual a vida toda e está achando que está liberto. Ele precisa ser liberto primeiro, para depois ele entender o que é batalha espiritual. Quem está pegando a visão? Olha o versículo 2, irmãos, olha a coisa mais louca, que tem mais cabuloso. Ó, e tendo jejuado 40 dias, quantos? Teve o quê? Entenda isso, nós jejuamos, a igreja foi ensinada assim, ó, a jejuar para quê? Para alcançar as coisas de Deus, não é? Para ouvir Deus, não é? Para ficar poderoso, não é? Porque tem gente que jejua e eles acham que é eles acham que é o homem de ferro. Não é verdade, não é, irmão? Tem gente que jejua, acha que é o flash. Fiz 30 dias de jejum. Não, Jesus fez 40, o diabo foi tentar ele. O que sobra para nós? Ensinar a gente errado de jejum nunca foi para isso. Entenda isso. Como que Jesus vence a tentação? Jejuando e o poder do quê? Fala comigo. Da palavra. Entenda isso, irmão. Você está sendo tentado só desde o dia que você nasceu, você já foi tentado. Quem está entendendo isso, irmão? Tentado a desistir, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tentado a sempre ter medo, nunca avançar. As oportunidades vêm, você está travado, não consegue romper. Então entenda isso. A Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá, fala comigo, ele o quê? Está no deserto? É lugar de jejuar. Está na prova? É lugar de entregar. Tem gente que na prova e no deserto só reclama. E o seu deserto é do tamanho da sua língua. Se o seu deserto é seu marido, fica falando mal dele para você ver, vai piorar. Se o seu deserto é sua esposa, fica falando mal dela para você. Porque tem gente que colega é aquela mulher, mas não larga. Para de falar. Não vai largar. Não reclama daquilo que você tolera. Sim ou não, irmãos? Porque tem gente, irmãos, que o deserto dele é do tamanho. O povo de Israel reclamou no deserto, sim ou não? Contra Moisés, contra Arão, contra Deus, sim ou não? O que Deus fez? Para cada dia que eles passaram na terra, 40 dias, quantos? Deus falou, cada dia que tem eu vou acrescentar 1 ano. Então vocês vão ficar 40, mais 40 anos nesse deserto. Já tinha 40, ficou 80.
Quem está entendendo, irmãos? Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que a gente entenda isso. Quando você está no deserto, é o lugar de jejuar para quê? Para vencer as tentações. As tentações de desistir, de sentir medo, de não avançar, de não buscar, de não acreditar naquilo que Deus está falando. Entenda isso, irmão. Jejum nunca foi, na verdade, para mover Deus. Jejum sempre foi para mover eu e você. O jejum nunca foi para quebrantar o coração de Deus. O jejum foi para quebrantar o meu coração de pedra. Só que ensinaram a igreja errado. A igreja está no jejum, está poderosa. Aí vem o diabo, não tem a palavra, não suporta a tentação, e ele passa o rodo. Quem está entendendo, irmãos? Porque o diabo não brinca, irmãos. Então entenda isso. Batalha espiritual acontece na onde? Então entenda, o quanto de libertação você tem hoje e o quanto de batalha espiritual você está travando nesse ano. Quais são as suas batalhas? Você sabe elas? Quais são? O que você está enfrentando? O que na verdade é batalha na sua vida? Entenda isso, a Bíblia vai nos ensinar que aqui quem levou Jesus? Fala, o Espírito. Porque todo deserto é uma crise passada. Ah não, eu creio nisso, irmão. Sim ou não, irmão? Deserto nunca dura para sempre, irmãos. Todo deserto na Bíblia teve data, 40, 1 dia, 2 dias. Entenda isso, todo deserto, fala comigo, tem data. Não é normal um crente ficar toda a vida no deserto. Se ele está toda a vida no deserto, é porque ele está conversando demais lá dentro. E não está buscando ao Senhor. E não está jejuando, e não está vencendo as tentações. Nós somos tentados a desistir todos os dias, irmãos. Sim ou não? Nós somos tentados, irmão, a não acreditar todos os dias. Porque você vai ver esse meio gospel aí, é um lixo, irmãos. Que é isso, pastor? É verdade, o gospel é um lixo. Deus não me chamou para ser gospel, Deus me chamou para ser cristão. Fala para o seu irmão, escuta é muito doido. Fala para ele, irmão, escuta é muito estranho, fala para ele. Eu nem comecei a pregar, irmão, vou começar agora. Eu nem sei que hora é, deu B.O., que nem vou orar. Sabe o que Deus quer te ensinar nesses dias? Que nesse ano, fala comigo, de passagem. Pelo deserto e entrar na onde? Fala, na terra. De Canaã, prometida, eu creio nisso. Eu creio nisso, nós crescemos em meio às crises, irmãos. Se você está em Cristo, está crescendo, irmãos. Sim ou não? Entenda isso. Fala comigo assim, a sua mudança. Fala assim, a minha mudança. Fala assim, começa na minha mente. Falaram que eu ia ser pastor alguns anos atrás. Eu ficava assim, caraca, esse povo é muito louco. Eu lembro um dia, eu cheguei na minha avó, estava muito baqueado. Quem já andou baqueado na vida? Quem já andou perdido, sem destino? Sem rumo, sem beira? Quem já andou, irmão? Naquele dia eu entrei, irmão, dei uma olhadinha assim. Quem já andou olhando de banda? Quem já andou? Olhando assim. Não é? Quem deve muito, né? Fica olhando de banda, não é? Isso é verdade, não é? Fica assim, ó. Meu Deus, bate alguém na porta. Ixi, é o Serasa, é a luz, a cor. Quem já andou de banda, irmão? Quem já olhou de banda pro bujão de gás e falou assim, não acaba não, trem. Tem misericórdia. Quem já andou, irmãos? Hoje nós estamos aqui, irmão, na bênção, mas nós já passou luta, sim ou não, irmãos? A gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, irmãos. Esse é o mistério, nunca esqueça de onde Deus me tirou. Eu nunca me esqueço, irmão, tem marca no meu corpo. Eu nunca esqueci de onde Deus me tirou, irmãos. Esse dia eu estava respondendo um processo de 32 anos de prisão, 4 tiros no corpo. Eu nunca esqueci de onde Deus me tirou. Eu já preguei em alguns lugares, grandes e pequenos. Já viajei boa parte do Brasil, fora do Brasil. Mas eu nunca esqueci de onde Deus me tirou, irmão. Sempre me lembro de onde Deus me arrancou. E nessa noite, irmãos, o que eu quero que você entenda é isso. Que a nossa mudança, fala comigo, tem que acontecer na onde? Fala assim, na nossa mente. Porque quando que eu entendo? Se eu mudo a maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. Pastor, por que eu não mudei ainda? Porque os meus pensamentos, fala comigo, é os mesmos. Entenda isso, se os seus pensamentos é os mesmos, entenda isso, vai ser o mesmo resultado. Sim ou não, irmão? Não tem como a gente fugir dessa realidade. Se eu estou pensando só em fracasso, o que eu vou viver? Se eu estou mentalizando que não vai dar certo, o que eu vou viver?
não vai dar certo. Mas Deus não chamou esse tipo de gente. Deus chamou um povo corajoso, um povo, na verdade, que aceita o desafio. Uma igreja que não é covarde, uma igreja que não é medrosa, uma igreja que não se amedronta. Deus chamou um povo forte, igreja. Porque Deus falou para mim e para você, eu não coloquei em vocês um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Fala para o seu irmão, tenha coragem para enfrentar os seus desertos. Então você precisa entender. Quem levou, fala, o Espírito Santo. Mas tem deserto que nós o quê? Nós mesmo o quê? Geramos. Passou, qual que é o deserto que eu gero? Geralmente aquele que eu não escuto a voz de Deus. Quem está pegando a visão, irmãos? Geralmente o deserto que eu estou, na verdade, gerando é aquele quando o Espírito Santo está falando baixinho no seu ouvido. Vai para esse caminho não que vai dar errado, viu? Ó, isso aí não está certo. Não vai funcionar. Não deixa o inimigo te enganar. E geralmente a gente vai o quê? Sem ouvir a Deus e caminha, irmãos. E aí eu gero, fala o quê? Um deserto. Passou como sair dos desertos que eu mesmo gero? Uma boa pergunta, sim ou não, irmãos? Você quer saber? Vou deixar você ir embora sem saber, que é melhor, para vocês não estar muito... Parece que alguém não quer saber é nada, irmãos. Ah, eu não sei a você, mas eu já entrei nos desertos que eu mesmo gerei. Ah, sim ou não, irmãos? Já entrei em deserto, irmãos, com... Ih, não. Pode contar, irmão? Vocês têm tempo? Eu tenho tempo, eu vim cá só para isso. Uma vez eu conheci um... Vou falar o nome, então não tem nada não. Tem muitos anos. Primeira vez que eu comprei um carro, eu comprei um, fala assim, um Chevette. E eu comprei um Chevette, irmão, eu gostava dele, irmão, mas era uma benção, irmãos. E aí, tal, aquele negócio, aí foi, na igreja que a gente era, foi um pastor lá, e esse pastor deu um sinal, pregou lá, e o pau quebrou. Quem já falou, já viu esse sinal assim, irmão? A Bíblia vai falar para a gente conhecer a árvore pelo quê? Fala para o seu irmão, o alface está com 45 dias. Tem irmão que conhece um mês que quer casar. É doido, irmão. É louco. É um kamikaze, irmão. Sim ou não? Conhece na primeira semana e leva para casa. Depois a praga quer matar ela ou ele. Clama a Deus. Que é loucura, fala assim, é loucura, irmão. E o pastor foi lá, irmão, Deus abençoou e tá aquela coisa toda. E aí eu quero vendendo o quê? O carro. Vendi para quem? Para ele. Ei, irmão, é deserto, irmão. Sabe aquela voz que vem no fundo do seu espírito, você assim, não faz isso não, vai dar B.O., sabe aquela voz? Eu falei, não, mas ele é homem de Deus. Tem uma grande diferença, irmão, todo mundo é de Deus. Eu ensinei para vocês domingo passado, não foi? Que até o diabo é ungido. Sim ou não? E todo ungido que é desobediente vira o quê? Vira um demônio na sua vida, irmão. E eu vendi esse carro para ele. E ficou uns fazem cheque. Ninguém nem vê cheque mais hoje, né? É difícil, né? Ele me passou um cheque, irmão, e foi voltando tudo. E eu ia falar com ele, ele ficava bravo, ele me dava pressão na Bíblia. Que é isso, irmão? Você tem que ter fé, uai. Você tem que esperar, uai. Aí ele lançava 3, 4 versículos, eu desmontava. Só que aí eu estava assim, no processo. Chegou um dia, eu vou matar aquela desgraça. Falei, eu vou matar aquela praga, vou. E ajuda o Ed, não adianta, agora não pode matar mais. Agora você é crente. Pode fazer isso mais não. Você vai ter que se virar agora. Eu falei, como aquela praga vai me pagar? Hoje eu dou um tiro nele. E já andou bravo assim, só o pastor? Acho que eu estou pegando no lugar errado, tô não, irmão? Deixa alguém ficar te devendo que você vai ficar. Deixa. Faz besteira. E aí, irmão, um dia foi o final. Ele falou lá com o carro bem na minha frente, estava devendo. E eu fui cobrar dele, irmão, ele quase me bateu. Eu falei, gente do céu, eu sou crente mesmo agora. Agora eu vi que eu sou crente. E eu trabalhava de vigilante, lá numa loja. Ele parou com um revólver, né? Eu falei, que esse aqui eu não posso, não, a empresa não vai ficar, né, errado, né? Mas me deu tanta ira, irmãos. E aí eu falo assim, dominei. Porque está lá em Gálatas 5:22, nós temos que ter temperança, domínio próprio, mansidão, fé, gozo, amor. É os frutos do Espírito Santo que tem que estar na sua vida quando você converte. E naquele dia, irmãos, eu falei um negócio assim, não, você vai embora, irmãos, vai embora que eu não quero saber mais nada, não. E aí fiquei com o cheque. Só que o cheque, entenda isso, era pior, irmãos, na verdade, do que se eu tivesse cobrado mesmo. Por quê? Porque eu ficava com aquele cheque, aqui ficava no meu coração. Ficava na onde? Eu fiquei dentro do deserto por causa do quê? Do cheque. Aí um dia um pastor pregou e falou, você tem que liberar.
E eu cheguei na hora e falei, hoje eu vou rasgar aquele cheque, vou liberar esse pastor, e Deus que abençoe a vida dele, e que ele se vire para lá, e que Deus cobre dessa praga. Irmão, era novo convertido, não tinha como falar outra coisa não. E aí, irmão, naquele dia eu cheguei em casa, irmão, era dinheiro, viu, irmão? Você tá achando que era pouco? Era muito. Naquela época valia o dinheiro, R$100 você fazia uma compra, viu? Naquela época, tá? Você deu conta de calcular que era dinheiro? R$100 você fazia uma compra naquela época. Eu peguei o cheque, rasguei tudo, falei, meu Deus, estou liberando meu coração, isso nem vai sair do meu coração. Irmãos, no próximo culto, quem é que vai na igreja? Sabe por quê, irmãos? Você sair do deserto que você mesmo gerou, você vai ter que provar para Deus que você liberou. Do que Deus te conduz, Ele mesmo te tira de lá. Ele fala a hora que termina. Do que você mesmo gera, você tem que sair. Fala para o seu irmão, que culto estranho é esse? Ele entrou, no que ele já entrou uma mão na cabeça de um do outro, foi orando, profetizando. E eu olhava assim e falava, meu Deus, me converte, eu não sou crente não. E aí ele veio pro meu lado, irmãos. Aí eu falei que nada, eu não vou ficar preso nisso mais não. Eu abracei, falei um negócio, você está perdoado. E tipo assim, ele, cara de brisa, irmão. Mas eu fiz meu papel, quem pegou a visão? Eu não carreguei ele mais nem um dia, irmão, nesse deserto que eu gerei. Liberei ele, irmão, e cresci, comprei outros carros. E os irmãos aqui da igreja, alguns vendem carro. E eu já vendi e comprei tanto carro, irmão, que eu nem lembro mais que carro que é. Porque carro é tudo igual, eu faço tudo igual. Carro de 30 mil é tudo igual, de 50 mil é tudo igual, de 100 mil é tudo igual. Vocês não estão pegando não, né? É porque tá pouco valor, é? Um carro de 300 mil é tudo igual. Entendeu isso aí, irmãos? Eu já vendi carro, comprei tanto carro, eu nem lembro disso mais, mas saiu do meu coração e eu saí desse deserto, ficar carregando isso. Então nessa noite você entenda isso. Se é uma libertação, Deus está fazendo, fala comigo, dentro de mim. Se é uma batalha espiritual, está onde? Fala assim, ao meu redor. Então hoje você vai sair desse culto com essa aula de libertação e de batalha espiritual. Entenda isso, irmão. Por quê? Entenda isso. Lá na sua casa, fala na minha casa. Fala, deu B.O. Fala, irmão, deu B.O., vai dar. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, o que Jesus falou para ele? Desce daí que nós vamos fazer um culto. Foi assim? Desce aí, Zaqueu, nós vamos cantar 3 hinos. Hã? Desce aí, Zaqueu, que eu quero orar por você. Assim? O que Jesus falou para Zaqueu? Tem hora que você vem buscar aqui e Deus está querendo ir lá para sua casa. Vamos de novo? Tem hora que você entra aqui e quer buscar aqui e Deus está falando, eu preciso ir com você para sua casa. O que você está buscando aqui não resolve, o que resolve é eu ir lá. Ei, irmão. Tudo que eu preciso é só que Deus libere uma palavra sobre a minha vida, irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família. Só uma palavra, irmão. Jesus falou assim, ó, que hoje me convém pousar na sua casa. A Bíblia fala que alegremente ele desceu e foi com Jesus para falar assim, para a sua casa. Nenhuma casa que Jesus passa fica do mesmo jeito. Pastor, o que quer dizer casa? É a do seu coração, entenda. Se Jesus passou aí, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele é o que transforma, é Ele que liberta, é Ele que sara, é Ele que cura. Quantos creem nisso? Diga graças a Deus. Mas olha que coisa forte, Lucas 5, Ed, abre aí por favor. Olha o cenário, como aqui não estava favorável para o milagre acontecer, olha que coisa forte. Quem está comigo aí? Olha aí, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de, fala, Genezaré. É o mesmo mar da Galileia, o mar de Tiberíades, era uma lagoa muito grande. Ó, e viu estar 2 barcos junto da onde? Da praia do lago. E os pescadores havendo o quê? Estavam lavando o quê? As redes. Fala para o seu irmão assim, tem um momento no culto que eu tenho que lavar minha rede. Fala assim, todo mundo tem uma rede nessa noite. Deus me pegou nisso aqui, eu achei tão interessante. Ó, e entrando num dos barcos, que era de quem? Fala, Simão. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, o quê? Ensinava do barco quem? A multidão. Fala comigo, toda vez que Jesus está ensinando, vai haver milagre. Aleluia, irmão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre,
havendo trabalhado toda o quê? Nada o quê? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar o quê? A rede. E fazendo, de que jeito? Uau, irmão. Fazendo, colheram uma grande quantidade de quê? De peixes. Uau, que rompia-se o quê? Fala assim, as redes. Entenda isso, quando Jesus, olha que coisa forte, quando ele chega nesse lugar, fala comigo, Jesus chega para ensinar. E em todo lugar que Jesus está ensinando, se tiver uma pessoa que entendeu, um milagre acontece. Olha que coisa forte, o povo, fala comigo, apertava Jesus para ouvir o que ele estava. Então quanto mais ele falava, mais a multidão o quê? Avançava para ele. Pastor, o que você quer dizer? No culto você precisa avançar para Jesus, para ouvir o que ele está falando. O que ele está falando com você, no seu coração, na sua casa, na sua vida. Então entenda, quanto mais ele falava, mais a multidão rompia para cima dele. A ponto dele tocar na onde? Fala comigo, nas águas. Então entenda com isso, olha coisa forte. Jesus tinha uma característica poderosa. Ele falava como ninguém falava. E o que ele falava entrava direto no coração dos homens. Isso é poderoso, irmão. Porque se a palavra entrar, a nossa vida nunca mais é a mesma, irmão. Quem está entendendo isso, irmãos? Então quanto mais eles queria ouvir, a multidão pressionava Jesus, e Jesus se afastava, a ponto de quê? Fala comigo, tem que subir no barco. E o barco era de quem? De quem? Simão Pedro. Dá para você entender que esse cenário aqui, fala comigo, não era de milagre, sim ou não? Era de milagre ou não? Entenda isso, quando você vai na padaria, você quer o quê? Hã? Quando você vai no açougue, você quer o quê? O quê? E na sorveteria, o que você quer? Jesus chegou nesse lugar, tinha peixe? Pegou a visão? O cenário estava para milagre ou não? Não. Aos olhos humanos estava? Por que eu disse que a nossa realidade hoje não determina o quê? A nossa vitória. Jesus chegou, tranquilo, começou a fazer o que ele sempre, porque fala comigo, fazia. Ensinar o povo. Isso é poderoso, irmãos. Porque se eu aprendo, eu recebo. Se eu entendo, eu tomo posse. E se eu tomo posse, um milagre acontece. É isso que funciona, irmão. Se a igreja sai daqui entendendo o que ela tem que fazer, tá certo, pastor, eu não quero fazer, mas você entendeu. Pastor, eu não estou acreditando, não tem importância, mas você entendeu. Quem está entendendo, irmãos? Então no versículo 2 fala assim, ó, fala comigo, olha que coisa forte. E viu estar quantos? Você sabia que nesse lugar, fala comigo, tinha vários barcos. Mas quantos Jesus viu? Quantos? Isso é poderoso, sim ou não? Eu anotei algo que até aqui é interessante. Por quê? Olha a coisa forte. Na praia. E os pescadores estavam fazendo o quê? Fala comigo, lavando. Entenda isso. O primeiro princípio. Um pescador, quando ele lava as redes, não pegou nada, o que ele já estava fazendo naquele dia? Fala assim, desistindo. Por quê? A sua experiência, a sua capacidade física, humana, psicológica, ele entendeu que não tinha como pegar mais. Ele cansou o quê? Fala a mente. Fala, hoje o mar não está o quê? Para peixe. Então ele já tinha o quê? Fala comigo, desistido. Talvez essa noite está sendo uma noite na sua vida de desistência em alguma área. Mas Jesus está chegando nesse momento. Ah, irmão. Na hora que ele estava para desistir, Jesus chega. Uau, irmão. Eu creio nisso. Quem consegue falar? Jesus chegou. Ah, irmão. Fala, não vou desistir mais não. Fala assim, Jesus acabou de chegar. Uau, irmão. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso porque Jesus, olha a coisa forte. Porque Jesus, justo nesta hora que ele estava, na verdade, para desistir, fala comigo, Jesus aparece. Bem na hora que eles estavam o quê? Fala comigo, querendo desistir. Eu creio na sua vida, nessa noite. Quem pode levantar a mão? Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa, que esse ano vai ser um ano de tomar posse de coisa grande. Que todo espírito de desistência, de falência, porque tem pessoas que começam a fazer várias coisas e nunca termina. Eu profetizo em nome de Jesus a falência disso na sua vida. Eu profetizo que você seja focado, determinado, que ainda esse ano você possa conquistar, em o nome de Jesus, tomar posse de coisas grandes no Senhor, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus. Aleluia! Versículo 3. Entrando num dos... Uau, irmão.
Está lá, ó, entrando aonde? Que era de quem? Pediu que o afastasse da onde? E assentando-se o quê? Sabe o que isso aqui mexe comigo? Por quê? Fala para o seu irmão assim, Jesus não escolheu o seu barco à toa. Eu creio nisso, Jesus não escolheu o seu barco, o barco de Pedro, por falta de opção, irmãos. Ele decidiu entrar no barco de Pedro. Sim ou não, irmãos? O barco aqui fala assim, representa a minha vida. Sim ou não, irmãos? Tem gente que está com tanto problema, sim ou não? Tanto problemas, que ninguém tem coragem de entrar no seu barco. Sim ou não, irmãos? Porque o que as pessoas hoje não suportam é ouvir dificuldade dos outros, sim ou não? Fala para o seu irmão aí, não vem com história triste não, fala para ele aí. Não, fala aí para ele, irmão, fala para ele. Fala assim, não vem com história triste não. Ninguém quer ouvir história triste, irmão. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por que a internet está arrebentando? Porque ela tem história triste? Não, irmão, só tem como? 3 passos para ganhar 5 mil. 5 passos para ganhar 10 mil. Meu irmão, olha o curso agora. Sim ou não, irmão? Essa internet fica, 5 maneiras para fracassar na sua empresa. Venderia? Não, irmãos. Entenda isso. Aqui nós conseguimos entender bem claro, irmãos. Vem comigo. Jesus não escolheu o barco de Pedro. Fala comigo, por acaso, por falta de opção. Jesus decidiu subir no barco de Pedro. Quantos conseguem entender isso? Fala assim, Jesus decidiu nessa noite subir no meu barco. Irmão. Oh, Jesus, sobe no meu barco, muda a minha história, meu Deus. Uau, irmãos. Fala com ele, ele escolheu o barco de Pedro. Sim ou não, irmãos? Olha que coisa forte. Entrando no barco de Pedro. Fala comigo assim. Fala assim, entrando no barco de Pedro. Fala assim, o seu barco virou o quê? Fala, púlpito de pregação. Palavra fala de salvação. Posso falar? Pode ou não? Quando Jesus entrou no barco dele, tinha 2 coisas para ser feito. Fala 2 coisas. Processo e propósito. Jesus quando subiu tinha um propósito, sim ou não? Ia ter que ter fala processo. Então entenda, toda vez que Jesus entra na sua vida, no seu barco, tem propósito e tem processo. Não dá para escapar do propósito e nem do processo. Não dá para viver só o propósito sem viver o processo. O processo é cabuloso, sim ou não, irmão? Porque o processo nos fere, mas o propósito nos cura. Quem está pegando aí, irmãos? Então quando ele fala assim, quando ele sobe, começa o quê? A falar, pregar. Ele começa a falar comigo, a liberar a palavra de salvação. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós não queremos emprestar o barco para Jesus subir. Sim ou não, irmão? Porque tem hora, irmão, que a gente não quer que Jesus sobe em algumas áreas da nossa vida, não é verdade? Sim ou não, irmão? Vamos ser bem sinceros, não é verdade? Eu coloquei aqui bem claro. Sabe o que isso nos explica? Os irmãos, é interessante. Se você deixar Jesus entrar nesse barco e usar o que você tem, eu entendo isso, você vai ver o que ele vai fazer em nome de Jesus com aquilo que na verdade te pertence. Porque até Jesus subir e falar, o barco de uma pessoa frustrada, tá querendo desistir, sim ou não? Que não tinha pegado o quê? Fala nada. Estava lavando a rede, só tinha, fala garrancho. Não tem gente só anda com a rede, que jeito? Fala, cheia de garrancho. Quem já viveu um tempo na vida que só atraiu problema? Só o pastor que é lascado nessa igreja, eu não entendo. Vou perguntar de novo, quem já viveu um tempo na vida que só atraía problema? Você fala, meu Deus, não estou entendendo mais nada, acende a luz, está escuro. Não é não, irmãos? Você fala, meu Deus, é tanto problema, tanta dificuldade, tanto que eu não sei nem o que fazer. Sim ou não, irmãos? Mas entenda isso aqui, olha a coisa forte. Quando Jesus subiu, entenda isso, o barco aqui só estava, entendendo, fala comigo, estava vazio, sem nada. Irmão, isso é poderoso demais. Por quê? Pergunta por quê? Nenhum barco que Jesus sobe fica desse jeito. Quem está pegando a visão? Quem está entendendo? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não quer passar pelo processo e nem pelo... Fala propósito. Olha que coisa forte, versículo 4. Estou caminhando para encerrar. Então acabou de quê? Primeiro que ele sobe, sim ou não? Sabe o que é a nossa dificuldade? A gente é impaciente. Sim ou não, irmão? Semana tem 168 horas. Quantas?
2 horas aqui é muita coisa. A gente não tem paciência. Jesus está falando e a gente quer ir embora. Para fazer nada. Tem gente que vai chegar bem coisa, ligar lá na televisão do 2. Tá vendo não sei o quê, mas vai ligar. Sim ou não, irmão? Jesus está falando, nós estamos querendo o quê? Ir embora. Entenda isso. Existe um tempo que ele acaba de falar. E quando ele acaba de falar, o milagre acontece. Agora não sei se você pegou. Não sei. Terminando de quê? Fala comigo. Terminando, ó. E acabando de... Fala para quem? Para a multidão, sim ou não? Porque tem hora que Deus fala para a multidão, sim ou não? E tem hora que Deus fala específico com você. Tem coisa que todo mundo está entendendo, mas tem coisa que Deus está falando com você. E não adianta fazer, na verdade, cara de brisa, achando que está dormindo e não vai resolver, não. Deus está falando com você. Ah, pastor, Deus está falando individualmente no seu coração. Tem coisa que você está ouvindo no coletivo, mas tem coisa que Deus está falando, é você, não adianta escapar, não. Você que tem que sair desse deserto que você gerou. Você que tem que sair desse deserto. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Uau, Deus está falando com a pessoa aqui, é forte, hein? Então vamos lá, acabando de quê? Falar. Tem uma vírgula aí, sim ou não? Fala, se a vírgula vai mudar tudo. Disse a quem? Então ele estava falando com a multidão, sim ou não? De repente ele vira para quem? Para o Simão. Eu não sei quanto a você, eu quero ser o Simão, não quero ser a multidão. Nem que eu leve uma lapada, mas eu quero ser o Simão. Pode bater com cor é grosso. Aqui é cor de jacaré, irmão. Sim ou não, irmão? Cor de jiboia. Crente tem que ter cor de jiboia. Se você bater, é bater e voltar o instrumento. Quem está pegando, irmão? Sim ou não? Ele olhou para Simão e falou com quem? O barco era de quem? Subiu no barco de quem? Você quer que Deus fale e não deixe ele entrar no seu barco. Fala para o seu irmão, escuta, é muito estranho. Não fala para ele, escuta, está muito estranho. Nós quer que Deus fala, mas não quer deixar ele subir no barco. Quem está pegando a visão, irmão? Porque se ele subir no barco, ele vai falar de coisas pessoais, de coisa de dentro, e não coisa de fora. Toda vez que Jesus está no seu barco, ele fala de dentro para fora. Então entenda, nós entra querendo que Deus fala, mas nós não quer deixar Deus entrar no barco. Ninguém quer emprestar o barco. Quem está entendendo, quem está pegando a visão, irmãos? Mas entenda isso, o barco era de Simão e ele tinha que falar com quem? Aí ele libera a palavra. Faze-te aonde? E lança o quê? Para quê? Isso aqui eu achei poderoso. Fala assim, ele usou o barco de Pedro e não ficou sem pagar. Porque a gente acha que todo serviço prestado para Deus é em vão. Deus não é devedor de ninguém. Ah, pastor, eu gastei minha infância. Você nunca viu ninguém morrendo e no último dia de vida falou assim, nossa, como eu orei muito. Gente do céu, eu fui bom demais para orar. Gente, como eu preguei muito. Gente, como eu li tanta Bíblia. Todo mundo no leito, na hora de morrer, fala, eu podia ter buscado mais. Eu devia ter lido mais. Eu devia ter chapado mais na presença dele. Eu devia ter amado mais. Eu devia ter glorificado mais. Eu devia ter falado, Jesus, tu és lindo, tu és meu Deus, tu és meu Senhor. Eu devia ter ficado mais na tua presença. Eu devia deixar mais meu coração queimar por ti, meu Deus. Eu devia ter gastado mais a minha vida no teu altar, meu Pai. Deus, eu devia ter te buscado mais. Ninguém, quando está perto de morrer, pede a caminhonete. Cadê a chave do meu apartamento? Cadê a escritura da minha fazenda? Entenda isso nessa noite. Deus escolheu o meu e o seu barco. E Ele vai falar com você, independente se você querer ou não. Eu só tenho uma função, só pregar a verdade, só isso. Bíblia, é Bíblia, irmão. É a Bíblia e pronto. Tendo o quê? Ele usou o barco de Pedro, não ficou sem o quê? Fala, sem pagar. Porque ele não é devedor de ninguém. Olha, pega essa visão aqui agora. O que ele pede para Pedro? Lançar a rede na onde? Água rasa? Por isso você não quer deixar Jesus entrar no seu barco. Tudo que ele te pede é difícil para ser feito. Ele falou, vai na onde? Mar alto fala de dependência de Deus. Peixe grande está na onde? De onde ele falou que tinha vindo? Do mar. Toda noite tinha tentado e não tinha pegado nada.
Jesus falou, agora você está na minha dependência. Vai de novo no mar alto e lança, na onde? Na onde? Não tem nada a ver com o PT não, viu? Mas tudo de bom está na direita, pega a visão. Viu? Pega a visão, nem está a ver com direita e esquerda, mas tudo na Bíblia de bom está na direita. Na esquerda, se você fechar o olhinho e lá no trono, você acordar na esquerda, pode começar a chorar que deu B.O. Que o da esquerda ele vai falar, ó. Vaza. Os da direita ele vai falar assim, vem, bendito meu pai. Fosse fiel no pouco, sou muito colocarei, entra no meu seio, do meu regaço, sim ou não? Mas o da esquerda ele vai falar o quê? Caminha para o lado do fogo eterno aí, que não deu B.O. lá na terra, a decisão era lá e agora não dá para decidir mais não. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando ele falou, lança a rede no mar, o quê? Sabe qual que é a causa mais difícil? Entenda isso. Depender de Deus. A frase que todo mundo foi ensinado quando era pequeno, eu não vou depender de ninguém. Sim ou não, irmão? Eu não quero depender de... Essa frase é clássica. Sim ou não, irmãos? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não quero depender de... Essas pessoas, as pessoas que mais dependem umas das outras. Porque tudo aquilo que você fala que não vai passar, você já entrou numa fila invisível com a senha cadastrada para passar. Quem está entendendo, irmãos? Ah, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou passar por isso. Acabou de alistar numa lista invisível, vai passar. Sim ou não, irmão? Então ele pega o barco, prega o evangelho da salvação, e agora fala comigo, ele vai ministrar, sim ou não? Milagre, fala milagre. Hora de devolver, o que ele faz? Vai ao mar alto e lança o quê? Fala comigo, não existe contato com Jesus sem obedecê-lo. Ele deu a coordenada e ainda estava dentro do... Por quê? Se correu, você tem, mas fala, eu mandei na direita e é no mar alto. Faz do jeito que eu estou mandando, não existe milagre sem obediência. E os crentes não querem obedecer nunca, pouca raça para desobedecer é crente. Sim ou não, irmão? Como a gente é desobediente, sim ou não? E Deus falou, olha, o negócio é o seguinte, eu sei onde estão os peixes. O que você procurou toda noite foi eu que escondi, porque eu queria ter um momento com você. Tem coisa que você está procurando que Deus escondeu só para te achar. Ele esconde aquilo que você está buscando só para te encontrar. Quem está pegando a visão, irmãos? Tem gente, irmão, que está buscando a noite toda e Jesus está lá. Agora eu vou te mostrar o que eu escondi só para nós ter um contato. Só para me conversar com você. Só para me compartilhar com você. Está entendendo? Quem pegou a visão? Quem está pegando, irmãos? Aí ele fala, ó, vai ao lugar aonde? Do mar? Fala mar alto. Fala lugar de dependência. De quem? O que Jesus estava falando? Agora, você não está confiando na sua experiência de pescador? Você não está confiando nos anos que você tem de pesca? Você não está confiando no seu barco? Agora eu que estou dirigindo. Fala para o seu irmão, não importa a velocidade. O que importa é o quê? Hã? O mais importante não é a velocidade, é o quê? Hã? A direção. O que adianta correr sem saber para onde está indo? A maioria do povo está assim, correndo sem saber para onde está indo. Não adianta nada correr sem saber para onde. Jesus falou assim, agora no meu tempo, Pedro, agora no meu lugar, onde eu falar que é para lançar a rede, você deixa a rede. E vem comigo, é no mar alto, à direita, eu vou te falar direitinho, e você o quê? Lança, fala lugar de dependência. Ah, irmãos, essa palavra é cabulosa. Fala assim, dependência. Depender de Deus é a coisa mais extraordinária que existe na face da terra. Sim ou não, irmão? Sim ou não? O que Pedro faz? Pergunta ao seu irmão, o que Pedro faz? Isso é muito importante você entender o que ele faz. Olha a coisa forte. Respondeu Simão e disse, o que ele fala? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada. Fala para o seu irmão assim, aprenda a confessar seus fracassos diante de Deus. Porque é neles que nós vamos crescer. Tem gente que não tem coragem de confessar os seus fracassos diante do Senhor. Pedro não. A primeira coisa que ele faz é confessar o seu fracasso. O negócio é o seguinte, deixa eu te falar um negócio para o senhor. Tentei a noite inteira, foi o maior fracasso, não deu certo. Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca e falar, Deus, está dando errado, eu não sou bom nisso. Eu só estou fazendo coisa que está dando o quê? Errado. Eu preciso aprender a confessar os meus fracassos para Deus, irmão. Mas olha o que ele fala depois. Olha que coisa forte. Isso aqui é algo poderoso. Sim ou não, irmãos?
Respondeu Simão Pedro: mestre, está vendo trabalhar toda a noite? Nada. Olha aí, sobre o quê? Ah, vocês achou mais. Tem o quê? Mais, fala mais. Fala, mais vai mudar minha vida. Mais sobre a tua, eu vou o quê? Uau, irmãos. Entendeu? A sua condição hoje não determina o resultado da sua vitória. Esse mas sobre a tua palavra vai mudar a sua história, irmãos. O que você quer dizer, pastor? Não é na minha força, não é na minha condição, não é do meu jeito. É sobre a tua palavra, irmão. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar o quê? Quem crê nisso, irmãos? Uau, irmãos. Eu creio nisso, irmão. Fala para o seu irmão, tudo que eu preciso nessa noite é de uma palavra de Deus. Fala para o seu irmão, tudo que você precisa nessa noite é de uma palavra de Deus, direcionada à minha vida. Sim ou não, irmãos? Deus pode estar falando na multidão, mas Ele quer achar o Simão nessa noite aqui dentro, que tem um barco, Ele está dentro. Uau! Eu já falei, Deus, se não tiver nenhum Simão lá, é eu mesmo. Porque o mais lascado é o pastor. Então já abri logo, falei, é eu mesmo. Sim ou não, irmãos? Nessa hora, não dá para fazer cara de brisa. Confessa logo e recebe o milagre. Fala, Deus, é comigo mesmo, nessa semana eu vou arrebentar. Quem consegue falar isso? Nessa semana eu vou arrebentar. Não consegue falar bem forte, nessa semana eu vou arrebentar. Fala assim, eu vou tomar posse de coisa grande nessa noite, nessa semana. Deus vai me fazer romper, segundo a sua palavra, sobre a minha vida, no nome de Jesus. Aleluia! Eu vou encerrar. Vai chegar um dia que não vai acabar o culto, não. Fala para o seu irmão, fica ligeiro. Fala para ele, fica ligeiro. Não, meu, fala para ele, fica ligeiro. Vai ter um culto que é eterno, irmão. Quem está entendendo? Tem como escolher, vai ter um sofrimento eterno também. É opcional, irmão. Quem pega e fala assim, é opcional. Eu decido. Quem está entendendo, irmão? Olha o versículo 6, nós vamos encerrar. E fazendo de que jeito? Essas palavras, fala assim, essas palavras na Bíblia muda a nossa vida. Mas, e fazendo assim, de que jeito? Fala assim, obedecendo. O que aconteceu lá? Você sabia que essa versão está no original? E no original isso aqui me impressiona, por quê? Peixe se colhe ou se pega? Quem é pescador aí? Você chega e fala, não, eu colhi um tantão de peixe lá na Serra da Mesa? Foi assim? Hã? Foi para Araguaia e falou, nossa, pescador já tem mania de mentiroso, não tem? Você não tem, irmão? Pescador já tem a mania de meio... Você tem que estar dando truque toda hora. Nossa, pescaria, não é, irmão? Aí ele chega e fala, vim do Araguaia, colhi um tanto de peixe. Você fala, mas tá errado, colheu, irmão? É o que a gente fala? Pescou, ou pegou um tanto. E aí, irmão, como é que foi a pesca aí? Quantos peixes vocês pegou? Não é assim que a gente pergunta? Mas o texto está falando o quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Não, pergunta para... Você quer saber mesmo? Hã? Ou você quer ir embora sem saber? Eu vou acabar o culto, você vai embora, não tem importância. Hã? Por que está colhendo e não pegaram? Hã? Porque quem planta nunca fica sem colher. O que ele emprestou? E colheu o quê? Quem está pegando a visão, irmão? Sabe qual é o nosso maior erro? A gente quer colher sem plantar. Tem gente que fala, por que eu estou passando por isso? Olha para trás para a sua vida que você vai saber direitinho por que você está passando por isso. Quem está entendendo a visão, irmão? Não é porque, é para quê? Vou sair dessa situação. Vou confessar. Vou me arrepender e vou mudar as circunstâncias. Quem está pegando, irmãos? Olha a coisa forte. Então vamos encerrar. Fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se o quê? Fala comigo, a rede. Entenda isso. Nunca quando Jesus entra no seu barco, Ele faz só você colher. Quem está ao redor vai colher também. Ele escolheu o barco de quem? Mas tinha outro, fala outro barco. Olha que coisa forte. E fizeram sinal a quem? Que estavam no outro barco. Para que, o quê? Se fosse ajudar. E foram, enxergaram ambos os barcos de maneira tal que... Que é isso, irmão?
Com Jesus você nunca colhe sozinho. Quem está ao seu redor sempre vai, em nome de Jesus, colher junto. Quem está entendendo esse mistério, irmãos? E algo de poderoso. Fique de pé e eu vou encerrar. Olha o versículo 8. Sim ou não, irmãos? E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem que? Pecador. Irmão, você veio num culto. Se você não se achou pecador, você veio no culto errado. Quem está pegando a visão? Se você ouviu a palavra e não se achou pecador, você está ouvindo a palavra errada. Não sei quanto a você, vou já pedir perdão por um tantão de pecado só hoje. Se você está de boa, tem alguma coisa errada. Você está com algum defeito de fábrica. Sim ou não, irmão? Pedir perdão, irmão. Fala para o seu irmão, tem que pedir perdão. Quem está entendendo, irmão? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem o quê? Pois que estou o quê? Pois que o espanto se apoderou dele, e de todos os que com ele o quê? Estavam. Por causa do quê? Da pesca de peixes que havia o quê? Feito. E de igual modo também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram o quê? Companheiros de Simão. Disse-lhe quem? A Jesus. Disse-lhe Jesus a Simão: não o quê? Temas. Uau, irmão. Uau. Jesus falou primeiro o quê? Não. Tem um não temas, 365 dias do ano, tem um não temas para a sua vida. Quem está entendendo? O que Jesus fez? Falou para ele: não temas. Quem está pegando isso aí? Não temas. De agora em diante serás pescadores de quê? E ele levantando o quê? E ele levando os barcos para a terra, deixou o quê? Não, aí tem que ser crente mesmo. Pega a visão, fala para o seu irmão, pega essa visão aí. Ele não estava no fracasso não, viu? Ele não estava na luta não, a empresa dele tinha acabado de bombar. Pedro tinha 5 barcos. Quanto? Era 5 Mercedes da época, viu? Que era a única maneira de andar naquela época, tá? Então era o top dos top. No dia que ele arrebentou na empresa, que ele pegou o peixe que não dava nem para, na verdade, colocar só num barco, Jesus escolhe, ele fala assim: agora, deixe tudo e vem em mim, segue. Entenda isso. Todo culto que você vier, você tem que sair com um propósito. Nunca sai desse lugar sem um propósito. Nunca sai desse lugar sem uma direção. Nunca sai desse lugar sem uma coordenada. Nunca sai desse lugar sem Jesus falar o seu espírito. Falar: olha, agora eu tenho um propósito para a sua vida, que é muito melhor do que você está vivendo. Agora eu quero te fazer um homem de autoridade, um homem que vai na verdade ser um esteio dentro do evangelho. Eu quero te chamar para que você possa revelar. Entenda isso, o evangelho, poder de Deus. Entenda isso, esse mesmo pescador, a Bíblia vai dizer lá na frente, pega essa visão, a Bíblia vai dizer sobre esse mesmo homem humilde, que quando ele andava, a sombra dele curava. Está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo? Jesus está escolhendo seu barco nessa noite. Eu gostaria que você fechasse só os seus olhos e nós vamos orar. O pessoal que está aí na internet, receba aí essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu creio nisso nessa noite. Quantos creem nisso nessa noite, irmãos? O cenário que você está vivendo hoje não determina a sua vitória. Não importa o cenário, Deus vai te fazer vencer nessa noite. Deus vai te fazer romper. Entenda isso, Deus sabe onde estão os peixes. Deus sabe onde está a virada. Deus sabe onde está a mudança. Deus sabe onde está a transformação. Deus sabe onde está doendo. Deus sabe, igreja. Deus sabe, só basta você deixar Ele usar o seu barco. Deixa Ele usar o que você tem. E você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus nessa noite está chamando pessoas neste lugar e nesse ambiente. Deus nessa noite está chamando pessoas para, em nome de Jesus, ouvir o seu chamado, igreja.
Espírito Santo, deixa Jesus entrar agora, irmãos. Esse é o momento que você fecha os seus olhos e deixa Ele entrar no seu barco. Esse é o momento que você fecha os seus olhos e deixa a presença do Espírito Santo entrar. Esse é o momento que você fecha os seus olhos e deixa essa glória de Deus se manifestar. Esse é o momento que você deixa Jesus entrar no barco e deixa Ele te dar a direção, irmão. Oh, Espírito Santo, Ele quer te dar a direção nessa noite. A direção para sua casa, a direção para sua família, para o seu casamento. Jesus quer dar a direção para a educação dos seus filhos. Jesus quer dar a direção nessa noite. Ele sabe o lugar. Quão insondável quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Entrega a direção do seu barco agora para Ele. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele dirigir a sua casa. Deixa Ele dirigir a sua família. É hoje. Fala para Ele: Deus, dirige o meu esposo, dirige a minha esposa. Deus, dirige a minha casa, dirige os meus filhos. Fale para Ele: Senhor, eu quero viver um milagre da parte de Deus nessa noite. Então dirige esse barco nessa noite. Direção. Deus está fazendo milagres nessa noite. Para sempre, amém. Deus nessa noite está fazendo milagres nessa noite. Essa é a noite, irmão, não de desistir, mas é noite de entregar a direção para Ele. Essa noite não é noite de desistir, mas é noite de entregar a direção para Ele. É noite de entregar nas mãos dele a direção do nosso barco. Eu gostaria que você colocasse as mãos aí no seu coração. Essa noite o Espírito Santo de Deus me diz que Ele vai fazer sinais e prodígios sobre a vida de algumas pessoas nesse ambiente. Coloca a mão nos... Eu vejo pessoas que sem direção, que precisam de uma direção de Deus nessa noite. Que estão falando: Senhor, é verdade, o meu barco está vivendo um tempo de crise, um tempo de fracasso, um tempo de dor, um tempo de dificuldade. Mas nessa noite o Senhor pode entrar nesse barco e mudar essa história no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, é nessa noite que o Espírito Santo de Deus te dá a direção nessa noite. É nessa noite que Ele te conduz e faz algo grande na sua vida. Se você entregar, Ele faz. Se você deixar Ele subir, Ele dirige. Se você deixar Ele entrar, Ele coordena. Se você deixar Ele subir no seu barco, a sua vida nunca mais será a mesma nessa noite. Tem pessoas nessa noite que estão sendo libertas, mas tem pessoas que estão entendendo a batalha que está vivendo. Você que está com a sua mão no seu coração nessa noite, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Coração fala de sentimento, de razão, de pensamento, consciência, consciente, subconsciente. Coração fala aí, coração representa a nossa alma. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa semana ainda. Que você saia desse lugar com a direção de Deus sobre a sua casa, com a direção de Deus sobre a sua família, com a direção de Deus sobre a sua história, com a direção de Deus sobre os seus propósitos. Que nessa noite você possa, em nome de Jesus, receber essa direção da parte de Deus, e que a sua vida nunca mais seja a mesma.
Deus, nessa noite, enquanto você ora, Deus, libera os seus anjos para ir na sua casa. Libera os anjos deles para ir na sua família. Libera os anjos dele para batalhar a sua guerra. E nessa noite eu profetizo que toda batalha que está sendo travada ao seu redor, em o nome de Jesus, que Deus te deu ferramentas nessa noite, que Deus te deu estratégia nessa noite, e que você possa romper nessas estratégias no nome de Jesus. Em nome, quem crê, diga graças a Deus. Quantos podem levantar as mãos para o céu? Só levantar as mãos para os céus. Deus, nessa noite pega algumas pessoas como pega uma criança. Levantar as mãos para os céus é falar: Senhor, eu estou rendido. Eu estou cansado de lutar com as minhas forças. Eu cansei de fazer do meu jeito. Eu cansei de querer que seja na minha hora. Levantar as mãos para os céus é falar: Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu sei que o Senhor pode dirigir a minha vida bem melhor do que eu mesmo. Levantar as mãos para os céus é falar: Senhor, eu nessa noite eu quero a tua direção e não mais a minha. Levantar as mãos para o céu e dizer: Deus, agora o Senhor é quem está no barco. É o Senhor quem está conduzindo. O Senhor que sabe o lugar das coordenadas. O Senhor sabe o lugar dos peixes. O Senhor sabe o lugar da transformação e do milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Enquanto você está com as mãos levantadas, Deus está resolvendo para você. Enquanto você está com as mãos levantadas, Deus está agindo para você. Adore a Ele. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Você levanta as suas mãos, Deus está fazendo. Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Deixa Deus fazer. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará. Espírito E Santo vai toda curando e língua sarando. confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Você consegue pegar na mão do seu irmão aí? Você consegue segurar na mão do seu irmão aí, no nome de Jesus? Consegue pegar na mão dele aí, no nome de Jesus? Levantar a mão dele para o céu. Em nome de Jesus, irmãos, e liberar uma palavra profética sobre a vida dele, em nome de Jesus. Vai! Deixa Deus te usar nessa noite. Deixa Deus fazer na sua vida nessa noite. Começa a liberar uma palavra de profética sobre a vida dele. Você não vai sair daqui sem uma direção. Oh! Você não vai sair daqui sem a bênção de Deus. Você não vai sair daqui sem Jesus no seu barco. Você não vai sair daqui sem receber. Você não vai sair daqui sem Deus mudar a sua história. Ei! Assim diz o Senhor: você não vai sair daqui debaixo de um espírito de medo, debaixo de um espírito de covardia, não. Eu profetizo sobre a sua vida: você vai sair daqui debaixo do espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, de determinação. Vai! Vai, ora pra Ele, vai! Vamos! Enquanto você adora, Ele faz! Mas a igreja será arrebatada. Enquanto você adora, Ele faz! No piscar de Oh, olhos. aleluia! Mas a igreja será arrebatada no piscar de acontecerá.
levantada para os céus. Eu te despeço assim. Há um decreto de vitória sobre a sua casa. Há um decreto de vitória sobre a sua vida. Há um decreto de vitória sobre a sua família. Que na tua casa tenha fartura, que na tua casa tenha prosperidade, que na tua casa tenha saúde, que na tua casa você possa viver o melhor de Deus, que a tua casa seja abençoada, seja um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade, porque nessa noite Deus libera um decreto de vitória, de avanço, de crescimento, de colheita sobre a sua vida. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Eu quero te despedir nessa noite debaixo desse decreto de vitória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vá em paz no nome de Jesus.